Deu play? Boa. Pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade às nossas discussões sobre nutrição esportiva. Um dos vídeos, creio que é o último vídeo de gasto energético, até algumas pessoas já me mandaram mensagem, parece que ele travava quando eu falava dos carboidratos. O que aconteceu, na verdade, é que realmente eu falei coisas depois, mas aí a bateria acabou e eu fiquei com preguiça de regravar. Mas aí eu vou refalar. O que eu tinha dito não era muita coisa, era uma coisa simples, que eu voltaria a falar na aula de carboidratos, mas só para obter essas informações rapidamente. O que acontece, ó? Então, eu tinha comentado com vocês a respeito daquela periodização e daquela oscilação que existe ao longo dos dias em referente ao gasto de energia. Então a gente tem lá dias em que a gente gasta um pouco mais e dias que a gente gasta um pouco menos. Então, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, por exemplo. Então aqui eu tenho dias que o treino, talvez por volume e intensidade, façam que eu gaste mais energia, e eu tenho dias em que, por conta de volume e intensidade, ou até mesmo tipo, faça com que eu gaste menos energia. Nessa oscilação de gastar mais, ou gastar menos, ou gastar muito mais, o principal macronutriente que vai ser manipulado na dieta é o carboidrato, tá? Então era onde eu tinha parado de comentar. Carboidrato é o principal macronutriente que a gente vai aumentar a ingestão, prescrever em maior quantidade ou diminuir a ingestão, de prescrever em menor quantidade. Então, o principal macronutriente que oscila. Nas aulas ao longo das gravações aqui que a gente for fazendo, vocês vão ver que proteína e lipídio geralmente são macronutrientes que ficam fixos, ficam mais estáticos ao longo das prescrições. Entretanto, carboidrato não, o carboidrato oscila bastante. Justamente porque eu sei que o carboidrato é o principal substrato energético utilizado no exercício físico. Embora nós tenhamos uma participação importante dos lipídios, essa participação é do lipídio que está armazenado no meu corpo, tá? O carboidrato não. O carboidrato ele tem uma participação direta quando eu consumo ele, sobretudo em exercícios mais longos, tá? Então, a ingestão de carboidrato é aquela que mais vai oscilar. Então, eu estava brincando, né? As pessoas que talvez têm medo de comer carboidrato, é aqui que elas acabam se prejudicando e tendo uma recuperação aquém daquela que deveria acontecer. Então, quando eu penso aqui, ó, nos diferentes dias, eu fiz um treino de intensidade aqui moderada, por exemplo. Se eu não me recuperar bem, talvez o treino no dia seguinte ele não acontecerá da forma que deveria acontecer. Então, eu vou treinar com menos afinco. Por exemplo, de terça para quarta, aqui, ó, quarta eu tô partindo da ideia de que vai ser um treino mais intenso. Então, de terça para quarta, a minha recuperação ela será aquém se eu não ingerir boas quantidades de carboidrato. Então, entre os diferentes dias aqui, é o carboidrato quem determina principalmente a minha recuperação. Então, é ele quem mais oscila nos diferentes dias de treinamento. Então, era isso que o último vídeo de gasto energético ele falaria, tá? A ideia do carboidrato, como ele é importante, sendo ele o principal macronutriente que nós vamos manipular ao longo das intervenções, tá? Então, quando vocês pensarem em disponibilidade de energia, a gente tem que ficar atento, aí voltando aí ao vídeo que é depois de gasto, a ideia de disponibilidade energética para nós também é muito ampla. Então, lembrando que eu faço um rastreio, eu consigo identificar ao longo dos dias, da semana, se o sujeito está consumindo adequadamente. Se eu perceber que essa disponibilidade está baixa, provavelmente eu vou ter que aumentar a ingestão de carboidratos. Vocês vão perceber na hora de fazer as prescrições alimentares e nutricionais que em dadas situações, aumentar muito a ingestão de carboidratos é uma tarefa muito difícil. E aí nessas situações nós vamos ter que lançar mão da suplementação nutricional, porque o suplemento de carboidrato vai colaborar muito para obter uma quantidade relevante de carboidrato, tá? Com baixo volume, que esse é um aspecto fundamental. Por exemplo, na nutrição, sobretudo quando nós estamos pensando em saúde, a gente vai falar sobre carboidratos íntegros, tá? Aqueles carboidratos, por exemplo, que são ricos em fibra. Só que em dadas situações, esse tipo de carboidrato, sobretudo no alto rendimento, ele pode ser um problema. Por quê? A fibra, por aumentar a saciedade, vai fazer com que o sujeito coma menos. E se ele, porventura, comer menos, ele não se recupera. Então, em diferentes situações, aqueles carboidratos que talvez sejam pobres em fibras e que, portanto, gerem menos saciedade, talvez eles sejam um pouco mais interessantes para nós, para que eu possa alcançar essa quantidade tão elevada de carboidrato. Então, esse raciocínio tem que ficar sempre, eu tenho que ficar sempre atento a esse ponto de vista.
Não é porque eu sei que os carboidratos de lenta resposta glicêmica, eles são bons para quem tem resistência à ação da insulina ou para quem tem alguma morbidade metabólica. Eu preciso considerar no alto rendimento que a oferta ela tem que ser elevada. E eu sei que no alto rendimento não haverá problema nenhum se essa ingestão for maior, porque o exercício físico está usando isso, está fazendo com que eu use como fonte de energia. Tá? Então, não se esqueçam disso. Esse medo do carboidrato pode ser um problema. E é claro que a gente vai ter que saber utilizá-lo individualmente, de acordo com cada sujeito, cada característica de treinamento, cada horário que o treinamento é feito, e por aí vai, que é o que a gente vai discutir na aula de carboidratos. Tá? Então, só para finalizar, aquele vídeo que eu havia comentado, vídeo 7, tá? Só para não ficar um buraco aí, beleza? Valeu!